Vamos ler as Sagradas Escrituras no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 48. Jesus é preso. Diga comigo, Jesus é preso. Todos encontraram? Amém? Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Versículo 48 em diante. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes a prender-me? Como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo. Diga comigo, um lençol sobre o corpo, nu. E lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Senhor meu Deus, nós estamos na sua casa, a casa de oração. Estamos em um dia muito especial, a qual iniciamos e celebramos a primeira reunião do ano, debaixo da palavra profética e apostólica, que o ano de 2014 é o ano da prosperidade. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações e que ninguém que entrou neste lugar saia do mesmo jeito. Todos sejam tocados, todos sejam abençoados, que todos tenham a sua mente renovada, o seu coração quebrantado e o seu espírito liberto. Começa comigo, Senhor. Começa por mim. Ministre o meu coração. Me use nesta noite. Use a minha boca para abençoar o teu povo. Diga comigo, 2014. O ano da prosperidade. Agora só você que crê, aplauda ao Senhor bem forte. Amém? Podeis tomar assento. Já comecei começando, mas gostaria de perguntar se está tudo bem com você. Você está bem? Passou bem a virada do ano? Comeram muito? Amém. Amém. Então foi bom. Um novo ano, um novo tempo, uma palavra profética nova, e Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Amém? Esse texto, ele já está no final do livro do Evangelho de Marcos. É o momento em que Jesus está sendo preso. E Jesus interroga os soldados, a multidão, e diz: mas eu estava todos os dias com vocês no templo. Eu ensinava no templo, eu orava no templo, eu abençoava o povo no templo. E agora vocês vêm a mim com espadas, com porretes, para me prender? Por que não fizeram isso no templo? Por que estão fazendo isso agora? E Jesus diz que todas essas coisas que estavam acontecendo era para que se cumprisse a palavra de Deus. Que ele ia se entregar aos malfeitores. Ninguém ia prender Jesus, ninguém ia tirar a vida de Jesus, mas ele deu a vida dele para ser entregue em nosso lugar. Ele deu e ele passou pela cruz e venceu a morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então ele diz que tudo que aconteceu na vida dele, tudo que aconteceu e os últimos momentos, o momento em que ele está sendo preso, ele está dizendo, tudo está acontecendo na hora certa. Podia ter sido qualquer dia, em qualquer momento, poderia ter sido na igreja, no templo. Mas por que vocês vêm agora? Tem coisas que estão acontecendo. As coisas acontecem na nossa vida para que a palavra de Deus se cumpra.
Era um momento difícil, era um momento delicado, era um momento em que ele estava sendo preso e que ele se entregava para ser julgado, para ser condenado, para ser crucificado e por fim dizer: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Eu me entrego a ti. O sacrifício foi feito. E ele diz que todas estas coisas, o momento mais difícil, era para que as coisas de Deus se cumprissem na vida dele. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis. Estamos sendo traídos, estamos sendo presos, as pessoas fogem e nos abandonam, mas Jesus disse que era para se cumprisse a vontade de Deus. Então que você comece o ano de 2014 entendendo que muitas coisas acontecem na minha vida, acontecem na sua vida, estão acontecendo na sua família, para que a vontade de Deus se cumpra. Diga comigo: Senhor, faça a tua vontade. Porque ninguém quer tomar o cálice, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer passar por momentos difíceis e dolorosos. Mas Jesus sabia que ele tinha que fazer a vontade do Pai. No momento mais difícil da sua vida, no momento mais delicado, onde todos fogem, você tem que entender que por detrás disso existe uma vontade de Deus e que isso vai cooperar para que as grandes coisas cheguem até você. Mas até aí normal. O que me chama a atenção e o que eu quero destacar para vocês é o final dos textos que nós lemos, os versículos finais, que dizem que havia um jovem, não se fala o nome, mas um homem, um jovem, que estava nu, envolvido em um lençol, e que na hora que Jesus foi ser preso, esse jovem estava ali no meio da multidão, nu, envolvido por um lençol. E os soldados tentam segurá-lo, tentam apanhá-lo e prendê-lo. E os soldados agarram nele, ele se escapa, e ele se debate, ele consegue escapar. Mas o lençol fica nas mãos dos soldados e ele foge nu. Diga: que vergonha. Os estudiosos dizem que esse texto do Evangelho de Marcos, a qual ele escreve o momento da crucificação, em que Jesus começa o processo da crucificação, em que ele está sendo preso, eles dizem, os estudiosos dizem que era provavelmente Marcos, o escritor do livro, Marcos. Só que ele coloca um jovem, porque mesmo passado muitos anos, depois que Jesus foi crucificado, depois de passar muitos anos em que este jovem, provavelmente Marcos, estava envolto em um lençol e ia ser preso, soltou o lençol e correu nu no meio da multidão para fugir. Ele tem vergonha disso que aconteceu na vida dele. Ele tem vergonha desse momento da vida dele. E ele coloca um jovem, envolto em um lençol nu, deixou o lençol e fugiu. E eu acredito que como o evangelista Marcos, como o apóstolo Marcos, você já foi jovem. Quantos aqui já foram jovens? Eu ainda sou jovem, mas você deve lembrar, sabe, daquele momento da sua juventude, aquele momento, aquela idade, que você não tinha tanta maturidade, aquele momento delicado da sua vida, da vida de alguém, em que você passou a maior vergonha da sua vida. Sabe aquele momento difícil, aquele momento delicado, que até hoje quando você lembra, você diz: ah, o meu amigo lá. Você não tem nem coragem de falar que foi você, que aconteceu com você, que você passou por isso e que passou por uma vergonha diante de todos. Agora eu fico pensando, ele era jovem, ele era inexperiente, ele era imaturo, mas como é que um jovem sai no meio de uma multidão, está à noite, nu, envolto em um lençol? Eu fico imaginando, devia ser carnaval em Israel, não é possível. Porque como é que uma pessoa sai à noite? À noite.
envolto em um lençol. Diga, isso não é roupa. Isso não é uma cobertura adequada. Diga, isto não é uma cobertura adequada. E as igrejas, elas costumam criar doutrinas para dizer quais são as roupas que as pessoas devem vestir. E eu não estou aqui para dizer qual roupa você deve vestir e qual você não deve vestir. Mas você sabe que existe uma forma correta de se vestir. Você sabe que existe uma forma correta de se comportar. E o que você pode, o que você deve e o que você não deve fazer. Eu tenho certeza que todos aqui acreditam que não é muito inteligente, não é muito adequado sair à noite envolto em um lençol. Se eu perguntar para os jovens que estão na igreja, nenhum deles vão falar, não, pastor, isso é normal, está na moda. A moda agora é essa. Usar um lençol envolto, você está nu pela rua, envolto em um lençol. Não é moda. Não tem essa moda. Isso não é roupa. Isso não é forma nem de um jovem, nem de um adulto se vestir e de se comportar. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós sabemos como um homem e uma mulher devem se comportar, devem se vestir, e como nós não devemos nos vestir e nos comportar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Ainda que você seja um jovem, você sabe o que é certo e o que é errado. E todos nós, como Marcos, temos a lembrança de algo do passado que temos vergonha. Ou é só eu? Deixa eu confirmar. Alguém tem vergonha de algo que aconteceu no passado? Puxa vida, aconteceu... Ó, pastor, nem te conto. Não precisa contar mesmo, não. Mas eu sei que você tem vergonha de algo que você fez. De uma atitude que você tomou. Você tem vergonha e se arrepende. Puxa, pastor, olha, era um jovem. Quem não foi jovem? Quem não foi? Quem não foi que atire a primeira pedra? Puxa, pastor, fiz isso, fiz aquilo outro. Que besteira, hoje que eu vejo. Todos nós já fizemos besteiras. Todos nós já fizemos loucuras. Todos nós já agimos de formas erradas. E nos vestimos de forma inadequada. Você já se vestiu de forma inadequada? De forma errada? Porque é sobre isso. A palavra de hoje fala sobre isso. Sobre cobertura. E a primeira coisa que todos já sabem é que um lençol não é uma roupa e um lençol não é uma boa cobertura. Eu tenho que ter boas vestes e eu tenho que ter uma cobertura correta. A palavra de Deus diz que vai tirar as vestes de tristeza e vai nos dar vestes de alegria. Então no mundo espiritual, não estou falando de uma roupa normal, eu estou falando de uma roupa espiritual, que é vestes de alegria. Diga, eu preciso de vestes de alegria. Não de vergonha, mas de alegria. E uma cobertura correta. Jesus tinha as suas vestes sacerdotais e havia uma capa. E nós sabemos que os soldados tiraram a sorte para ver quem ia ficar com a sua roupa, ficar com a sua capa. Dividiram a sua capa, porque a roupa dele e a capa dele era muito importante e muito valiosa. Eu não sei se você estava aqui no final do ano, na última reunião do ano, e eu falei um pouco sobre simplicidade, sobre humildade. Eu falei, o pastor de vocês veste o que mesmo? Colombo. Terno de R$ 99,90. Eu quero perguntar ainda se você, quem estava aqui no dia que foi liberada uma palavra, ou você conta com a sorte, ou você ora. Quantos estavam aqui? Porque a verdade é essa. Tem pessoas que contam com a sorte. E a virada do ano foi marcada e sempre é marcada por um monte e multidões de multidões que vão até a lotérica para tentar a sorte. E as pessoas tentam a sorte todo dia. Agora, se você orar, é diferente. Quantos ganharam na Mega Sena aqui, na lotérica, esse final de ano? Você não tem sorte. Mas você pode orar.
Porque ou você conta com a sorte, ou você conta com a oração. E eu lembro que nós estávamos na campanha de oração, e a pastora Carla está grávida, não parece. Mas ela está grávida. E já começa a ficar desconfortável, não tem roupa. E ela saiu um dia para comprar roupa, saiu outro dia para comprar roupa, e não consegue achar uma roupa boa, não acha uma roupa adequada. Aí saímos um dia de segunda-feira, eu falei, Carla, hoje nós vamos comprar roupa para você. Aí ela olhou assim, né, porque estranho, né, um homem falar isso, né? E 10 anos, 11 anos de casado, eu nunca falei isso. E eu cheguei e falei para ela, Carla, hoje nós vamos comprar roupa para você, pode ficar tranquila. Aí ela olhou, estranho, né? Por que você está falando que hoje nós vamos comprar roupa? Ah, porque você tentou a sorte. E você não tem sorte. Mas hoje eu orei. Eu pedi para Deus que nós fôssemos no lugar certo, comprássemos as roupas certas e que fosse muito barato. Eu não contei com a sorte, eu orei. E ela já tinha saído já 3 vezes. Tinha rodado todas as lojas de Suzano. Já estava pensando em ir para São Paulo. Aí eu falei, não precisa. É só orar. Nós oramos, saímos daqui, eu falei, não conte mais com a sorte, para nada. Conte com a oração. E nós saímos, e ela comprou alguns vestidos. E você pode achar que é muito bonito. Mas são vestidos de 59, de 69. Mas são resultados de oração. Eu não visto qualquer coisa. Eu não conto com a sorte. E você tem que aprender que você não tem que ter qualquer roupa, você não pode vestir qualquer coisa, e você não pode contar com a sorte, você tem que contar com a oração. Diga, este ano, eu vou orar mais. Ou vai continuar contando com a sorte? Diga, eu não vou contar com a sorte. Eu vou orar. Para tudo. Então ore mais esse ano. Coloque lá na sua lista. Perder 10 quilos. Fazer isso, fazer aquilo. Estudar, fazer uma faculdade. E coloque lá no topo. Orar mais. Ore mais. Ore mais. Diga para o irmão que está do seu lado. Ore mais. Tem uma pastora que eu gosto muito, o nome dela é Ana. E uma vez ela contou uma experiência, ela ia para o momento da oração e da intercessão, e ela chegava lá, tinha uma senhorinha bem de idade, ajoelhada, e a mulher, aquela mulher de idade, bem ranzinza, bem fraquinha, já bem de idade, avançada, ajoelhada, e ela falava, aquela mulher ficava a oração toda, ore mais, 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 ore mais. E ela falou assim, eu não entendia o que aquela mulher estava querendo dizer. Mas hoje eu sei que ela estava dizendo, ore mais, ore mais. Ah, se eu tivesse entendido quando eu era jovem. Ah, se eu tivesse entendido e começado a orar antes dos problemas chegarem. Por isso, ore mais. Ore mais. Hoje é uma noite que Deus quer tirar as vestes de tristeza e nos dar vestes de alegria. E fazer você caminhar debaixo de uma palavra profética, apostólica, debaixo da palavra de Deus. Você não pode andar de qualquer jeito. Você não pode andar com qualquer roupa. Você não pode contar com a sorte. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida para este ano. E comece mudando a sua vida espiritual. Não use qualquer roupa. Não seja uma pessoa triste, não seja uma pessoa ranzinza, não seja um murmurador, mas tenha vestes de alegria, sorria. Mostre os dentes aí, meu irmão. Mesmo que esteja faltando algum jogador, mostre os dentes. Sorria aí, meu irmão. Vestes de alegria e uma cobertura correta. Os soldados pegaram aquele lençol e jogaram de lado. Porque não valia nada. Mas os soldados que pegaram as vestes de Jesus lançaram sorte e partiram ela, porque era valiosa. Porque Jesus não usava lençol, mas ele usava vestes sacerdotais de alegria, uma cobertura correta. E é isso que nós temos que ter. Quando nós olhamos a história de José, como a pastora Carla falou,
Qual foi o momento mais importante da vida de José e que desencadeou tudo? Quando ele recebeu uma roupa especial, uma roupa toda colorida. Se eu estiver com a roupa certa, se eu estiver com a roupa, com a capa certa, se eu estiver debaixo da cobertura certa, as coisas desatam na minha vida. Antes de José receber a sua capa, ele era simplesmente um filho, era simplesmente um jovem, ele simplesmente era mais um. Mas quando ele recebeu aquela capa, aquela roupa, aquela cobertura, a sua vida começa a mudar e Deus começa a trabalhar na vida dele e o faz se assentar junto com os príncipes da terra. Diga, a roupa certa vai fazer as portas se abrirem. E quando nós vemos esse jovem, e a questão é que passou os anos ou não, mesmo depois de ter pedido perdão e ter se arrependido, ainda traz uma vergonha. Traz uma vergonha. Por isso, se você cometeu algo no seu passado que te dá vergonha, que você não gosta de falar, não precisa falar. Mas se você ainda não pediu perdão, peça perdão. Se você ainda não liberou perdão, libere perdão. E siga a sua vida. As coisas que aconteceram na sua juventude, as loucuras que fizemos quando éramos jovens, imaturos, devem ficar para trás. E você deve dar continuidade à sua vida. Continue a sua vida. O que aconteceu, aconteceu. Não vai voltar atrás. O que você pode fazer é pedir perdão, liberar perdão e continuar a sua vida. Continue a sua vida. Continue este ano. Não fique parado no tempo. Não fique parado sem uma roupa e sem uma palavra profética sobre a sua vida. Diga, continua. A vida continua. Amém. A vida continua. A vida continua. E quando se fala da vida continua, eu quero que você entenda que muitas coisas na nossa vida são etapas, são processos. Quero que você lembre de Davi carregando a arca. Davi carregava a arca e os sacerdotes carregavam os levitas no ombro. E eles davam um passo, 2, 3, 4, 5, 6 e paravam. No sexto passo, eles paravam. Sabe por quê? Porque você, como um homem e como uma mulher, você pode andar até um limite. Mas tem coisas que você só vai conseguir andar na dimensão espiritual. Eles davam 6 passos e paravam. Faziam um sacrifício e uma oferta a Deus. E aí davam o 7º passo. Por isso eu não sei se é com você. Eu não sei se é você que está caminhando e a vida parou. Se você caminhou 6 passos, se você caminhou até onde você podia, e você não consegue caminhar mais, você não consegue avançar mais, se a sua vida parou, é porque precisa de uma oferta e de louvor e adoração a Deus, porque o 7º passo, quem vai te fazer dar, vai ser Deus. Por isso eu não sei quem é, mas eu sei que tem pessoas aqui que pararam, que a vida está parada. Você caminhou e deu 6 passos, mas você, para entrar no 7º passo, precisa adorar a Deus, ofertar e sacrificar, e adorar o nome do Senhor para dar o próximo passo. Eu não sei quem é, eu não sei se é você, mas eu sei que tem pessoas aqui que mergulharam, como Naamã, uma vez, mergulharam 2 vezes, mergulharam 3, 4, 5, 6 vezes. Mas se você não mergulhar a 7ª vez, você não vai ser curado. Porque muitas vezes Deus está testando se estamos ouvindo e obedecendo. Ouvindo e obedecendo. Os soldados de Naamã dizem, mas se o profeta tivesse pedido algo tão grande, você faria. Ele pediu algo tão simples e tão pequeno. É tão simples, ele está falando, tome um banho, se limpe, 7 mergulhos. E ele não queria fazer, porque era pequeno.
Às vezes você pede algo para alguém pequeno, você dá uma palavra, olha, é fácil. Olha, o que Deus está mandando fazer é isso. A pessoa fala, mas é só isso? Pensei que Deus ia pedir uma oferta de R$1.000. Pensei que Deus ia fazer eu andar de Suzano até São Paulo ajoelhado. Não. Muitas vezes a cura, a limpeza, a quebra da maldição está em obedecer às pequenas coisas. Mas pastor, eu já fiz uma, já fiz duas, já fiz três, mas você tem que fazer a quarta, a quinta. Eu já tentei muitas vezes, tente a sexta e tente a sétima vez. Porque se você parar de tentar, você não vai ser curado. Se você está caminhando e as coisas pararam na sua vida, louve ao Senhor e adore Ele, para você continuar caminhando. Se você está num processo de limpeza, quebra de maldição, e você já obedeceu uma, duas, três, quantas vezes foram? Se você já mergulhou 6 vezes, ainda falta a 7ª vez. Não pare de caminhar. Não pare de obedecer. Se você está conquistando algo grande, algo impossível, pode ser que você já deu 1, 2, 6 voltas em torno de Jericó. Mas se você não der a 7ª, os muros de Jericó não vão cair. Se você não der a 7ª volta, se você não continuar, se não for este ano, o ano em que você vai continuar, você vai perseverar, você vai continuar caminhando, e mais um passo, e mais um passo, e mergulhando em libertação, mergulhando em cura, em quebra de maldições, se você não continuar dando voltas para conquistar aquilo que você deseja, este tem que ser o ano em que você não vai parar, que você não vai desistir, que você vai, vou sair da igreja, depois eu volto. Se você não perseverar, você não vai alcançar a sua bênção. Diga, eu vou continuar. Este é o ano que eu vou dar mais um passo. Este é o ano que eu vou mergulhar mais uma vez. Este é o ano que eu vou dar mais uma volta. E quando ele deu a 7ª volta, ele teve que dar a 7ª volta. Mas ele teve que dar um brado de vitória antes da conquista. Se você não aprender a agradecer a Deus antes das coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Imagine, eles fazem uma coisa louca, dão 7 voltas em torno da cidade. Na 7ª vez, Deus fala, agora dê brados de vitória. Se alegre antes da conquista. E aí eles bradaram. E os muros caíram. Eu não sei com o que eu estou falando, mas há uma palavra profética de que os muros que impedem a sua vida, que impedem a sua conquista, vão cair esse ano. Estou vendo que aqueles que entenderam já estão dando a 7ª volta e já estão no tempo de dar glórias a Deus, porque já estão agradecendo pelo ano de 2014, antes dele acontecer, antes do milagre, antes da conquista, já estão dando brados de vitória e dizendo, só o Senhor é Deus. Você pode agradecer a Deus? Você pode agradecer a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Mas toda vez que você entra num novo tempo, você entra numa nova caminhada. Neste caminho você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar irmãos invejosos. Você vai encontrar pessoas comerciantes. Você vai encontrar pessoas que escravizam outras pessoas. Que abusam de outras pessoas. Nesta caminhada da vida, neste decorrer de ano, de 2014, você vai se deparar com muitas coisas. Você vai se deparar com muitas situações. Fáceis, difíceis, momentos alegres, amargos, momentos em que você vai ter muitos amigos, momentos em que você vai estar sozinho. Mas uma coisa que não pode faltar nesse ano é a bênção de Deus e a proteção sobre a sua vida e a sua casa. Diga, Senhor, me livra e me guarda de todo mal. Deus é o único que pode nos livrar e nos guardar de todo mal. Ele é o único.
Nós divulgamos a reunião, uma primeira reunião do ano, a reunião do Salmo 91, a qual vamos estar orando por proteção, para que você tenha um ano abençoado e protegido. E o Salmo 91 é conhecido pelos cristãos, pelos católicos, pelos espíritas. Todas as pessoas conhecem o Salmo 91. A maioria das pessoas leem o Salmo 91, rezam o Salmo 91. Você já deve ter tido uma folhinha do ano com o Salmo 91. Provavelmente na sua casa tem uma Bíblia aberta com o Salmo 91. Muitos lugares que nós vamos, você já deve ter reparado, que em muitos lugares a Bíblia está lá, em uma loja, em uma empresa, em um carro, aberta no Salmo 91. Mas o Salmo 91, a Bíblia aberta, o Salmo 91, ler o Salmo, rezar o Salmo, não muda a nossa vida. Tudo isso são sortes, são superstições, estão baseadas no medo, na crendice, estão baseadas na religiosidade. Porque o que vai nos livrar e nos proteger de todo mal é viver a palavra de Deus. Não adianta ter uma Bíblia. Não adianta ler o Salmo 91. Não adianta ter uma folhinha com o Salmo 91. Você tem que viver o Salmo 91. E o Salmo 91, entre um dos salmos mais conhecidos, e ele é um texto muito bonito, muito poético. É o salmo conhecido pelos medrosos. É o salmo conhecido por aqueles que têm experiência e já passaram por muitas situações difíceis. O Salmo 91, ele fala sobre a segurança daqueles que se refugiam em Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Diga, o segredo está em estar perto de Deus. Por isso eu quero deixar bem claro, eu não trabalho com feitiçaria, eu não trabalho com superstições, eu não trabalho com crendices e eu não trabalho com mentiras. Por isso eu estou dizendo para você, não adianta deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, não adianta você ler ele todos os dias, não adianta você ter ele guardado na sua bolsa, na sua carteira, em uma parede da sua casa. O Salmo 91 acontece para aqueles que estão juntos do Senhor, que estão refugiados no Senhor. Por isso eu quero dizer para você, se você não frequentar uma igreja, se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver na comunhão de uma comunidade, se você não estiver debaixo de um pastor que cuida da sua vida, não vai adiantar. É perca de tempo. É superstições. É a mesma coisa que você frequentar qualquer outra religião, qualquer outra seita. Porque essa proteção está para aqueles que se entregam ao Senhor. Para aqueles que estão debaixo das mãos poderosas e das asas de Deus. Essa proteção é para aqueles que estão na casa do Pai. Não é para qualquer um essa bênção. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é porque você quer, mas é pelo que você faz. A forma que você viver esse ano. Como você vai se vestir, como você vai se comportar, como você vai caminhar, como você vai adorar, como você vai obedecer e como você vai conquistar um território é que vai fazer a diferença. Se este ano vai ser de prosperidade para você ou não. Porque a verdade é que a igreja tem 17 anos trabalhando pelo reino. E todo ano o pastor libera uma palavra profética. E eu como pastor e como sacerdote, profeta, eu tenho uma visão. E eu vejo que a maioria recebe a palavra profética. A maioria vive a palavra profética. A maioria é abençoado pela palavra de Deus. Mas tem pessoas que não. Por isso, se você quer proteção, só você receber essa oração hoje não vai dar resultado.
Porque não tem oração forte que resolva a sua vida. Não tem oração, não tem macumba, não tem superstição, não tem crucifixo, não tem livro que resolva e que te proteja do mal. O que vai te proteger do mal é ser filho de Deus, habitar e frequentar a casa do Pai, obedecer o Pai. É isso que vai te proteger do mal. O mundo está perverso. Muitas coisas ruins acontecendo. Muitas pessoas boas morrendo. Muitos pais de família sendo assassinados. Muitos homens, mulheres viciados. Porque não têm a proteção de Deus. Estão quebrados, estão falidos, estão com a família arrebentada, estão sem dinheiro, estão passando necessidades, estão doentes, estão acorrentados pelo inimigo, pelo diabo, pelo capeta, por Satanás. Porque tem gente que não acredita nessas coisas. Porque não estão debaixo das mãos de Deus. Por isso, mais importante do que fazer uma oração hoje, mais importante é que você entenda. Ou você conta com a sorte, com as crendices e com as superstições religiosas, a religiosidade, ou você se torna crente de verdade para ser abençoado e protegido por Deus. Por isso, essa noite, o objetivo é que você se coloque de pé. O objetivo desta reunião, desta primeira reunião do ano, é que você se coloque de pé e que você ande direito. E que você ande em comunidade, em um grupo. Que você ande debaixo da palavra de Deus. Que você ande com vestes de alegria e com uma cobertura. Uma capa que vai te abençoar e te proteger. Diga, eu preciso desta capa. Desta cobertura. Se você precisa, você não vai contar com a sorte. Se você precisa, você vai se entregar a Deus. E neste ano, você vai se colocar de pé. Vai caminhar e correr atrás dos seus sonhos. Você vai adorar, vai sacrificar e honrar ao Senhor com as suas ofertas, com seus dízimos. Você vai mergulhar e vai dizer, este ano eu quero ser uma pessoa melhor. Este ano eu quero ser mais limpo, eu quero ser mais santo. Este ano eu vou orar mais. Este ano eu vou mergulhar mais fundo e vou ser liberto e curado. Este ano eu vou conquistar o meu território. Mas para isso, não basta você vir aqui uma vez por semana, uma vez por mês. Não basta uma oração forte. Não basta sorte, crendices e religiosidade. Você precisa, como eu preciso, ser verdadeiramente filho de Deus, habitar na casa do Pai e obedecer a palavra do Pai e estar debaixo da palavra de Deus. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé. O obreiro vai colocar uma música. Gostaria que você ouvisse essa música. Gostaria que os obreiros se posicionassem aqui na frente, os obreiros adultos e casados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você habitar no esconderijo, você vai descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo, e das pestes perniciosas, das doenças e das pragas. Versículo 4 diz, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e é o broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, dos maus. Porque tu, ó Senhor,
é o meu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Diga amém. O Espírito de Deus está sobre este lugar. É o Espírito que convence do pecado. É o Espírito que nos faz crescer e amadurecer. Você sente o cheiro de Deus, do Deus Espírito Santo, o cheiro da santidade, o cheiro da unção e da majestade. Ele te toca. Você pode tocar e sentir a presença de Deus. Ele está aqui, neste lugar. E Ele vai cuidar de você.